Última mensagem de Miqueias, eu peço que você abra no capítulo 7, obviamente, o último capítulo do livro. E aí, como foi esse tempo estudando Miqueias? Edificante, né, irmãos? Obviamente a Bíblia, mas assim, é gostoso você poder estudar um livro de um profeta menor que não é tão comum, não é tão natural um cristão por conta estudar um profeta menor, né? Ou até mesmo ouvir numa igreja um estudo de um livro de um profeta menor. Então, louvo a Deus porque a gente tem priorizado aí, anualmente, trazer pelo menos um livro por ano, desses chamados profetas menores. Menores não em relação à importância deles, mas pelo tamanho do escrito, né? A quantidade, né, que foi escrita e também pela questão da abrangência do escrito, em alguns momentos também. E agora capítulo 7, Miqueias capítulo 7, e aqui nós vamos voltar aqui no texto, mas o profeta ele vai desenvolver 2 ângulos de visão nesse capítulo final. Depois de tudo que nós já temos visto e ouvido em relação ao Estado corrompido, né, em todas as áreas da sociedade, Miqueias agora vai fazer esse resumo e ele vai primeiramente olhar para as circunstâncias, e elas são apresentadas nos versos 1 a 6. Então, voltando lá, se você não tem uma versão aí, ou quer acompanhar direto aí na tela, os primeiros 6 versículos. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinho. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do castigo, do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Até aí. O quadro é esse, né? Quando nós olhamos para as circunstâncias, é isso que nós vemos. Foi isso que Miqueias viu lá atrás, e certamente é isso que nós vemos e veremos se o fizermos nos dias de hoje. Aqui, nesse parágrafo, o profeta, ele pode tirar aí para mim, por favor? Ele se identifica com o seu povo. Ele descreve os mais graves problemas do povo da aliança: apostasia, deslealdade generalizada, corrupção, degradação da liderança, colapso das relações humanas. E aí é impossível, olhando para isso, deixar de associar esse trecho com a sociedade brasileira, né? Nos dias de hoje, né? Seja na questão dos meios civil, da vida civil, e infelizmente até dentro de muitas igrejas. O que nós vimos nesses primeiros 6 versículos, nós podemos comparar facinho com o nosso dia a dia, com o nosso Brasil. Quanta coisa horrível acontecendo em todas as instâncias. Essa semana, hein? Que coisa, hein? Gente querendo matar a gente dentro de Brasília. Na verdade, isso existe de muito. É que um resolveu falar, né? Expor o que estava acontecendo no seu coração. Mas a que ponto nós chegamos? Não é verdade?
E nós vamos continuar olhando um pouquinho. E a intenção aqui não é simplesmente olhar para os de fora. Aliás, a exortação bíblica, toda ela deve mexer conosco. Eu tenho que fazer uma autoavaliação. Porque é muito fácil julgar a corrupção no mundo. Mas a corrupção no mundo começa onde? No meu coração. Então a avaliação é sua, é pessoal. Até que ponto, de fato, você também não faz parte desses 6 primeiros versículos? A sua vida, o seu caráter não ilustra em algum momento esse tipo de conduta, esse tipo de desvio. Aqui nós olhamos para os versos 1 e 2, vamos lê-los novamente. O profeta vai dizer assim, eu vou ler aqui na outra versão agora. Ai de mim, eu estou como quem colhe frutas do verão, como os que rebuscam na vinha, e não há cacho de uva para comer, nem figo novo que tanto desejo. Ele procura, ele vai dizer no versículo 2, o homem piedoso foi aniquilado da terra. Não há sequer um justo entre os homens. Todos armam ciladas para derramar sangue. Cada um caça seu irmão como uma armadilha. Está chegando no fim do livro. E o que nós temos lido aqui é desesperador. O resumo que ele faz é, eu estou olhando para a terra, estou olhando para Israel, estou olhando para a sociedade, e não estou achando um justo. É como se eu fosse, no final do verão, procurar fruto. Está tudo seco. Não encontro nada. Nenhum cacho de uva. Nenhum figo maduro. Não há um sequer piedoso na terra. É desesperador. Outros, na Escritura, Elias, por exemplo, transmitiu um sentimento parecido com ele. Só resta eu aqui. Só resta a mim. Claro que esse é um sentimento, ele não foi contando um por um, ele não conhece o coração de um por um, mas generalizando, olhando, né, para fora, uma visão geral, e aqui ele não está falando só da parte política, da parte de governo, ele está falando também da parte religiosa, ele está falando também daqueles que deveriam ser os líderes espirituais. E ele está chegando a essa conclusão aqui desesperadora. Olhando para as circunstâncias, ele diz assim, não há um sequer. Ele procura um único justo em Judá, mas não encontra. Na sua mensagem, ele manifesta angústia, porque ele está olhando e vendo a corrupção generalizada. É um vírus que contaminou a todos. Olha para a decadência moral e espiritual, e aí, aqui a ideia, né, se você consegue ler, né, e tentar enxergar aqui, né, ou sentir o tom do lamento do profeta, é como se fosse um profundo gemido. Ele está dizendo, eu fui procurar um, não encontrei. O que aconteceu? Onde estão os justos da terra? Não tem um sequer. Meu Deus, o que aconteceu? Já teve essa impressão? Já teve passou por você assim, esse tipo de sentimento? De repente você olha para a escola pública, e você diz, meu Deus, cadê a educação? Onde está o respeito? Aí você olha para os hospitais, e você dá outro gemido de lamento. Meu Deus, onde nós vamos parar? Cadê a assistência básica? Aí você olha para a polícia. Meu Deus, onde está o respeito? Meu Deus, onde está a consideração pela autoridade? E por outro lado, você olha para a autoridade, vê algumas coisas também e fala, meu Deus, como eles se deixaram corromper. Eu não me sinto mais seguro nem sequer do lado da polícia. Infelizmente. E você pode ir procurando. Você olha para aqueles que
redigem as leis. E você diz, como deixaram aprovar um negócio desse? Como eles têm coragem de propor algo desse tipo? Estão destruindo a família, os princípios morais e éticos. E aí você, assim como o profeta, solta esse gemido, esse lamento da alma. Onde vai parar isso tudo? E aí você olha para a igreja. Ah, agora chegamos na igreja. E aí você vê corrupção lá também. Você vê gente brincando de ser crente. Você vê gente usando o nome de Deus para ganhar dinheiro. E tantas outras aberrações. Você vê gente brigando, disputando poder. Uma igreja querendo ser mais destacada que a outra, líderes degladiando. E você diz, que é isso? Essa é a igreja de Jesus? Aí você fala, eu vou voltar para casa. Eu preciso descansar. E você abre a porta da tua casa e fala, cheguei no lar. O que acontece lá dentro? Você não tem descanso. O texto vai falar sobre isso. Competição. Brigas. Maldade. Nem em casa. Filho contra pai. Esposa, cônjuge. Nora. Família. E aí você diz, onde está a justiça? Onde nós vamos parar? Essa é a ideia aqui. E ele continua. Me parece que ele reflete aqui o sentimento do salmista e depois retratado, citado pelo apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, no Salmo, verso 14. Se você puder acompanhar, é exatamente isso que o salmista vai dizer já no seu tempo. 14, verso 3. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Paulo vai fazer a mesma citação anos depois, escrevendo aos Romanos, também, capítulo 3, versos 10 a 12, como está escrito, e aí ele lembra do salmista, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Paulo está fazendo aqui, está fazendo um resumo antropológico, olhando para o ser humano como um todo e resumindo quem é o ser humano diante de Deus. Aquele que, por seus próprios atos e pela sua essência, não pode se extrair dele nenhum bem sequer. E nós, obviamente, quando vemos todo esse caos, chegamos à mesma conclusão. Não tem como amenizar essas palavras aqui. Não tem como pegar isso aqui e falar assim, Paulo, não é bem assim, isso aí você devia estar deprimido. Paulo, o salmista, Miqueias, é isso? A Bíblia é pessimista? Não, isso é real. Quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para o homem, é essa conclusão que nós chegamos, na sua essência. Não há quem busque a Deus. Não há um justo sequer. Essa é a situação. E por conta disso, as coisas caminham para esse buraco. Esse buraco que o pecado cavou. Miqueias descreve o estado da sociedade humana em termos vívidos. O homem no pecado é como um animal à espreita, esperando sua presa como um assaltante prestes a atacar. Em vez de buscar o bem do próximo, cada um está tentando aproveitar do outro até o extremo da morte. No verso 3, nós lemos o seguinte, voltando lá para o texto de Miqueias. As suas mãos estão aptas para fazer o mal. O príncipe e o juiz exigem suborno.
Os nobres impõem seu próprio desejo. Todos eles tramam o crime. Então você vê aí a liderança política, o poder judiciário e os ricos, os detentores do poder econômico, se uniram num conluio criminoso para quê? Perverter a justiça, corromper os tribunais, oprimir os pobres e os indefesos. Miqueias tem falado disso ao longo da carta, quando ele denuncia essa trama daqueles que deveriam proteger os indefesos, deveriam ser justos nas suas ações, são os que mais oprimem, né, e dilaceram o povo. Está muito longe da nossa realidade? Não está, infelizmente. Falando da liderança aí. Versículo 5, e a coisa vai piorando, né, irmão? Ela vai chegando para as relações sociais, amigos e depois parentes. Não creais no amigo. Você imaginou isso? Nem confieis no companheiro. E olha que coisa drástica aqui no final do 5. Tende cuidado com o que dizeis, até para aquela que vos abraça. Uma referência à esposa aqui, marido e esposa. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Já se foi o tempo, né? E aqui pensando um pouquinho nessa questão das relações sociais, da confiança, onde você, por exemplo, saía de casa e não trancava a porta. Já ouviu? Alguém aqui já ouviu desse tempo? Já viveu nesse tempo? Onde você podia deixar sua bicicleta na rua? Ainda deve ter um ou outro lugar aí, né? Mas assim, muito bem remoto por aí. Lá na Angola é assim, não? Também não pode deixar a bicicleta na rua, né? Muito bem. Mas hoje, gente, você olha para a sociedade, trancas nas portas, grades de ferro na janela, sistema de alarme, e o pessoal ainda fica enfiado assistindo aqueles programas da tarde, policial, e aí quando você vai abrir a porta, você já fica... Gente, é uma neurose. Não que esteja longe da realidade, mas isso prejudica ainda mais, porque a gente fica achando que tem alguém perseguindo. Vai para o banheiro desconfiado. Gente, é terrível. Bala perdida, né? Não tem paz. Você vive numa prisão dentro de casa. Uma prisão. Tem senha para entrar e senha para sair. É isso. Vigilância total. Medo. Insegurança. Muito dinheiro investido nisso. Tinha que ser assim, irmãos? Não. Nem igreja eles estão respeitando mais, né? Nem igreja. Pois é. Quando a cidade se afastou de Deus, a decadência moral avançou ao ponto de um marido não ousar compartilhar os seus segredos com a esposa, dormindo com o inimigo. A gente brinca aqui, mas quantos não estão numa situação semelhante? O marido não confia mais na esposa. A esposa não confia mais no marido. Um expõe o outro. Virou uma concorrência, uma disputa. O lar, que deveria ser um abrigo, virou uma arena. Cova de serpentes. Filhos zombam dos pais. Filhas levantam sua mão contra as mães. Noras tramam contra a sogra. Aí pode, né? Que pena, irmão. A sociedade não é muito diferente, né? O lar deixou de ser um refúgio. As relações entre marido e mulher, bem como entre pais e filhos, se deterioraram e se deterioram cada vez mais, se transformando muitas vezes numa rede de intriga, disputa e inimizade. Quando Deus, presta atenção nisso, quando Deus não é honrado, os laços humanos não resistem à maldade que nos é comum a todos. Porque não há quem busque a Deus. E se não buscar a Deus, o resultado é isso. A consequência natural do pecado é essa degradação. Só Deus pode mudar isso. Só o Espírito Santo pode transformar esse ambiente. Miqueias resume essa situação deplorável. Versículo 6. Os inimigos do homem são os da sua própria casa.
E aqui eu citei, trouxe aí alguns casos, né, dos mais antigos aos mais recentes. Filha que mata pai e mãe, procurando herança. Pais que tramam a morte da filhinha, indefesa. Filhos que se unem para matar o pai. Pastor, uma família cristã. Tudo isso reflete o que Miqueias está dizendo ali. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Vou parar um pouquinho aqui e vou ler um post de um amigo meu. É um texto longo, mas acredito que vale muito a pena. Nós temos falado essa semana muito sobre, esse mês, né? Muito sobre suicídio, né? Amanhã teremos uma palestra aqui sobre suicídio. Olha só. Não é à toa, né? E muito tem se visto aí sobre o suicídio de pastores, não é verdade? Demais, né? Cada semana aparece um aí. Ou desaparece um. E aí um colega meu, de ministério, escreveu um texto. Vou ler na íntegra aqui. E é um alerta e uma exortação para todos nós. E ele é um pastor, eu como pastor, quero falar em nome também de alguns pastores. Quero aproveitar muito do que ele fala aqui, é meu sentimento também. Ele diz assim, claro que biblicamente um suicídio é um pecado. E que o principal culpado do pecado é quem o comete. Porém, algumas vezes, outras coisas ou pessoas nos levam a pecar. Isso não nos isenta de nossa responsabilidade quanto ao nosso pecado. Mas se as nossas atitudes ou palavras levaram alguém ao suicídio, então somos parcialmente culpados desse suicídio. Então hoje quero falar com aqueles que são os outros culpados dos suicídios de pastores. Primeiro você, fofoqueiro, que fala mal do seu pastor pelas costas. Você que sempre o critica duramente e que aproveita de qualquer mínima oportunidade para atacá-lo, se pegando a picuinhas e coisas insignificantes. O segundo é você, crítico, que vai contra qualquer ideia do seu pastor, que ama ser o do contra nas assembleias e reuniões, que adora ver os planos do seu pastor frustrados só para dizer, eu não disse, eu não avisei, e que nunca apoiam qualquer iniciativa dele. O terceiro é você, maldoso, que faz reuniões às escondidas, que reúne outros membros com planos mirabolantes para demitir o pastor sem qualquer oportunidade de mudança ou melhoria, só porque ele não prega o que você quer, ou porque disciplinou um membro da sua família. O que você ama mesmo é ter o pastor comendo na sua mão, manipulado e controlado por você. O quarto é você, maledicente, que tem o prazer sórdido de falar mal da família do pastor, de criticar a sua esposa, não importa o que ela faça, seu cabelo, sua roupa, seu jeito, e adora chamar a atenção dos filhos do pastor mais do que das outras crianças da igreja, fazendo distinção e discriminação com a família do pastor. O quinto é você, tradicionalista engessado no passado, que quer manter a igreja no passado e luta para impedir qualquer mudança, mesmo que não tenha qualquer base bíblica, só para manter os seus gostos pessoais. O sexto é você, que abandona a igreja e o pastor que investiu e dedicou tanto tempo para treinar você, que muda para uma outra igreja maior e mais rica, cheia de atrações e programas, que abandona seus cargos e ministérios e vai embora deixando seu pastor sobrecarregado e desanimado por ter investido tanto tempo e confiança em você, mas que agora não tem ninguém para ajudá-lo. O sétimo é você, que por mais tempo que seu pastor tenha dado e discipulado, aconselhamento, ensino, pregação e oração e etc., você continua no pecado e não muda. E apesar de todos os esforços do seu pastor, levando o seu pastor ao pior momento do ministério, que é ter que te desligar do corpo de Cristo por sua obstinação no pecado. O oitavo é você, indiferente. Sim, você, o esquenta-banco, de braço cruzado, que entra e sai e não faz nada, não ajuda em nada, não contribui financeiramente, não se envolve, não vai aos programas, levando uma vida de frequentador esporádico e descompromissado. E pior, ainda critica o que é feito.
Os nonos são vocês, mesquinhos, tacanhas e muquiranas, que acham bonito ver o pastor passando necessidade. O pastor é assim mesmo, dizem. E mesmo a igreja tendo condição, dão um sustento pífio para o seu pastor. Que investem 25 mil numa mesa de som, mas não sustentam dignamente aquele que se afadiga por vocês. Os 10º são vocês, que não procuram ajuda, que omitem e escondem seus problemas e pecados, que fingem ser o que não são, que não acreditam no ministério e capacidade do seu pastor para ajudar. E quando finalmente decidem falar, já é uma situação quase irreversível de divórcio, uma gravidez, um caso de prisão, mudança de igreja, etc. Os 11º são vocês, medalhões, barões e chefões denominacionais, que estão mais preocupados com seus cargos e reuniões administrativas ridículas, que só servem para gastar dinheiro em jantares caros e ajuntar números e estatísticas para suas próprias glórias e escaladas hierárquicas na denominação. Fama, poder e grana, mas não fazem nada realmente efetivo para ajudar pastores e igrejas em necessidade. Os 12º são vocês, pastores de igrejas grandes, antiéticos, com seus proselitismos, roubando membros qualificados, músicos, professores e líderes das pequenas igrejas, sem o menor escrúpulo, às vezes até oferecendo dinheiro com toda deslealdade. Sim, vocês que aceitam qualquer pessoa como membros em suas igrejas, mesmo os pecadores obstinados que foram disciplinados por seus pecados, dos quais jamais se arrependeram. E por fim, as últimas são vocês, esposas de pastor, que não apoiam o ministério do seu marido, que a todo momento ficam falando que ele deveria deixar o ministério para procurar um emprego que pague mais, que exigem uma vida de luxos e regalias, incompatíveis com o ministério pastoral, que nunca estão dispostas a acompanhá-lo no ministério e que têm uma vida espiritual medíocre e infrutífera. Essas são os meus 13 motivos para o suicídio por causa do ministério pastoral. Quando um pastor se mata, ele pode até ter colocado a corda no pescoço, mas foram alguns de vocês, ou todos juntos, que deram o nó. Se você se viu nessa lista e o seu pastor ainda não se suicidou, então se arrependa do seu pecado. Mude a sua atitude para com seu pastor. Relembrando a palavra de Deus que diz em Hebreus 13:17: deem-lhes aos seus pastores motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza. Por isso, certamente, não beneficiaria vocês. Isso, né? Pois isso certamente não beneficiaria vocês. Irmãos, essas lágrimas são ao lembrar de amigos que se foram, né? Por conta disso. De gente que Deus levantou. E não é fácil ser pastor. Nos últimos dias, principalmente. E nós somos responsáveis por isso. Todos nós. Todos nós. Qual é a saída para isso? Versículo 7. Quero terminar a partir dele. Ele agora vai mudar. Ele vai olhar para o céu. Essa é a saída, irmão. Olhar para o céu. Parar de olhar para as circunstâncias. Parar de olhar para si. Para o seu mérito, para a sua força, para o seu dinheiro, para o seu país, para o seu governo e olhar para Deus. Esse versículo, uma vez eu escrevi num cartão. Era novo convertido. E coloquei no espelho. Toda vez que eu levantava para trabalhar, eu olhava para ele. E ele diz o seguinte: eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Que versículo! Que palavra! Que declaração de esperança! Eu, porém, decora isso, irmão. Eu, porém, confiarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. E o meu Deus me ouvirá. Ao olhar para a desolação, Miqueias se enche de tristeza, mas quando ele olha para o céu, sua alma fica repleta de esperança. Deus jamais falha. Quando olhamos para as circunstâncias, somos tomados pelo medo. A exemplo do profeta que se concentrava nos problemas da nação, mas ao voltar os olhos para Deus, Miqueias compreende que o Senhor é poderoso para responder o seu clamor e restaurar a sua sorte. Ele entende que a queda do povo de Deus não é fatal, não é definitiva. Isso ele
Ele fala nos versículos 7 a 13. A alegria dos inimigos do povo de Deus é passageira, porque a restauração é certa e segura. Eu estou correndo um pouco aqui. Essa é a exortação para nós hoje. Olhemos novamente para o Senhor. Volte o seu olhar para Deus. Você se encaixou em algumas dessas características aqui? Porque você deve estar olhando para pessoas, olhando para circunstâncias. Volte o seu olhar para Deus. Deus está pronto para salvar. Quando eu falo salvar, o salvar aqui, sim, é salvar. Salvar a alma, salvar o perdido, mas também salvar a sua vida cristã. Salvar desse pecado, salvar desse estilo de vida, salvar desse caráter corrompido. Deus quer transformar isso. Mas primeiro, você precisa de arrependimento. Olhar para o Senhor, se humilhar e dizer: Deus, eu pequei. É isso que Miqueias faz aqui. Quando nós olhamos nos versos que se seguem, ele vai dizer, versículo 11, é dia de reedificar os teus muros. É dia de reedificar os teus muros. Miqueias confia numa restauração, num dia melhor. Ele confia porque ele passa a olhar para Deus. Ele passa a olhar para o céu. Ele tira os olhos das circunstâncias. Mas ele também reconhece que ele tem pecado. Ele tem pecado. Olha essa sequência. Uma resolução de fé. Olharei para o Senhor. Uma resolução de paciência. Esperarei no Deus da minha salvação. E uma resolução de esperança. O meu Deus me ouvirá. Interessante, me ouvirá. Se ele vai me ouvir é porque eu estou clamando. Se eu estou clamando, significa que eu estou orando. O começo de um grande reavivamento é uma vida de oração. Como é que Deus vai te ouvir se você não clama? Se você não ora? Se você não alinha a sua vontade à dele? Isso é oração. Esperar no Senhor. Procurar a sua vontade. Confiar que ele tem o melhor para nós. No verso 14, Miqueias, verso 14, conduze com a tua vara o teu povo, o rebanho da tua herança. Ele pede a Deus para apacentar o povo como um pastor. Jesus se coloca como pastor. Com a vara, o pastor guia, quando necessário também disciplina. Deus restaura o rebanho e a sua restauração é completa. Deus é incomparável no seu ser, no seu perdão e na sua misericórdia. Olha que maravilhoso também o verso 18. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Confie nisso, irmão, saiba disso. Deus quer te restaurar. Ele espera de você arrependimento, mas Ele não vai pesar a mão até o fim. No momento em que você, com o coração contrito e quebrantado, buscar o Senhor, Ele tem prazer na misericórdia. Deus vai restaurar, Deus vai perdoar, Deus vai limpar, Deus vai te dar um novo começo. Você precisa acreditar nisso. Talvez você esteja aqui desanimado. Minha vida está um caos. Eu olho para tudo e não vejo esperança. Talvez é porque você ainda não olhou para quem deveria olhar de fato. Para o Deus de toda a esperança. Ele vai te limpar, irmão. Não tem um pecado que Deus não possa perdoar. Desde que você se entregue com o coração contrito e arrependido, não queira negociar com Ele. Se humilhe, Ele vai refazer o teu caminho. Ele promete isso. Quem é semelhante a ti? Quem é? Esse é o nosso Deus, um Deus que tem prazer na misericórdia. Deus não esmagará os nossos pecados, não só não esmagará, como o texto diz, Ele vai lançar os nossos pecados nas profundezas do mar. É um texto que alude aqui à destruição dos carros do faraó lá no Mar Vermelho. Assim como Deus impediu que os egípcios alcançassem os israelitas para destruí-los, Deus também não permitirá que os nossos pecados nos alcancem. Olha que interessante esse texto de Hebreus, o texto diz no versículo 12 do capítulo 8,
pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus não esquece, ele não sofre de amnésia. Mas Deus decide não trazer à tona. Uma vez que ele lança no fundo do mar, ele cancela. E alguém já disse que ele joga no fundo do mar, e ali ele coloca uma placa, aqui é proibido pescar. Deus não vai trazer à tona. Isso é perdão de verdade. Não é que ele esquece. Ele não se lembra. A palavra original, ele não traz à tona. Como um objeto que foi lançado no fundo do mar e ele decide nunca mais trazer aquilo de volta. Esse é o perdão de Deus, irmão. Pode ser a coisa mais podre. Está arrependido? Deus cancela. Ele perdoa. Ele restaura. Confia nele. Agora, olhando para essa questão do perdão, Hernandes Dias Lopes coloca da seguinte forma, e eu gostei disso. O perdão de Deus, primeiro, ele é completo. A palavra aí, abar, no original, é que Deus cancela o seu pecado. Indica uma decisão consciente de não exigir pagamento. Ele cancelou a dívida. Esse é o perdão de Deus, ele é completo. O perdão de Deus é justo. Por quê? Deus já nos perdoou em Cristo no Calvário. Cristo tomou o nosso lugar, né? E ele pagou o preço por nós. Então Jesus foi punido pelos nossos pecados. Então Deus nos perdoa por conta disso, completa e absolutamente. Por isso que ele fala, ele é fiel e porque é justo. Porque não é justo sofrer de novo por aquilo que ele já sofreu por nós. Então quando nós confessamos o nosso pecado, nos arrependemos, né? Ele já pagou, então ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E finalmente o perdão é condicional. Deus não barateia o perdão. Ele perdoa somente quem está arrependido. Essa é a condição de Deus para o perdão. Arrependimento. Não é para rebelde que se mantém endurecido, mas para aqueles que se arrependem. O restante da sua herança citado aqui no texto. E por fim, Deus é o cumpridor fiel da sua aliança. O povo de Deus é restaurado não por méritos próprios. Lembra? Não há um justo sequer. Não há um que busque a Deus por mérito próprio. Mas por causa da sua fidelidade, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, ele nos restaura. Essa é a esperança e a declaração final de Miqueias. Glória a Deus por isso. Quando nós olhamos para as circunstâncias, a vontade é suicidar-se mesmo. Mas lembre-se, olhe para Deus. Ele é conosco. Ele é gracioso, ele tem prazer na misericórdia. Ele pode mudar qualquer circunstância da sua vida. Desde que você olhe e entregue sua vida para ele. Faça isso. Deus vai te abençoar.